Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós escolhemos um tema que é uma delicadeza, quer dizer, é preciso tratá-lo com todo o cuidado e respeito que ele merece, são as crenças. Como se formam as crenças? Como as pessoas passam a acreditar nas coisas? E que implicações isso tem? Essas crenças são neutras? Elas levam para algum campo político? Como é que é isso, né? Existia uma história da humanidade que trabalha o tema das crenças, né? E hoje nós vamos trazer para cá um economista que trabalhou também o tema das crenças. Então está ampliando esse universo para uma visão mais humanista da economia também, né? Eu quero apresentar para vocês o Ladislau Dobor. Como eu disse, ele é economista, ele é professor titular da Economia da PUC de São Paulo, ele dá aula lá na pós-graduação, ele tem dezenas de livros publicados, um dos últimos é Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana, né, que recém saiu, né? E o Ladislau, ele tem trabalhado a questão da desigualdade, a questão da apropriação da riqueza no Brasil, quem que fica com o dinheiro, quem que paga a conta, né? E, ultimamente, ele tem ampliado o seu universo de discussão e reflexão para temas mais abrangentes. Isso se justifica porque a formação do Ladislau é humanista, né? E eu tenho o maior prazer de receber esse meu amigo aqui para que a gente possa estabelecer um diálogo sobre a questão das crenças. E a primeira pergunta, Ladislau, que é uma curiosidade, como é que um economista vai entrar nesse campo da discussão das crenças? O que te levou a isso? Olha, é que tanta gente acredita em coisas absurdas, né? Então, eu como economista, digo, olha, o Brasil produz alimento, isso deve servir para alimentar as pessoas, né? Nós temos um governo que exporta esses alimentos porque rende mais, vai dar mais dólar, tal, certo? E temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. E tem muita gente que acredita e vota nesse governo, porque os governos dizem, olha, nós estamos exportando. Exportar é o que importa, né? Eles usam essa frase bonitinha, né? Como é que a gente pode ser tão irracional e tão até desumano, né? Frente a pessoas que passam fome, né? No Brasil, são cerca de 6 milhões de crianças que estão passando fome. E nós produzimos no Brasil 3,7 kg por pessoa por dia, só de grãos, sem falar dos tubérculos, dos legumes, das frutas, etc. Quer dizer, é de uma idiotice, e você tem governos que fazem isso, e você tem ricos que mostram seus bilhões e tal, e as pessoas balançam a cabeça, né? E um pastor aí num culto vai dizer para eles, esse é assim, você também vai poder enriquecer, transfira aqui um Pix para a gente, sabe? Então... Mas, você já colocou a questão, a segunda pergunta. Como é que as pessoas podem assumir essa irracionalidade, uma vez que elas também têm razão? Como é que é isso? Olha, então eu vou inverter as coisas. Já que respondi a segunda, eu vou responder a primeira. Você sabe o que é? Eu tinha 23 anos, eu estava no Recife, e meu pai me convidou, ele era engenheiro lá da Aço Norte, me convidou para comer lagostas, se comiam boas lagostas no Recife. E a gente foi jantar, e na porta do restaurante estava uma criança claramente passando fome. Sabe, essas coisas, eu uso a imagem do caleidoscópio, né? Quando você vira aquele negócio, o conjunto das pedrinhas de repente muda, parece que a mobília se rearruma aqui em cima. Eu pensei comigo, caramba, como é que
eu vou comer uma lagosta, tem uma criança passando fome. Quer dizer, esse negócio não funciona. Você sabe que, a partir disso, eu passei para estudar economia para entender isso. Você sabe que minha área de paixão são línguas, né? E muitas línguas. Enfim, eu tenho esse... Agora, eu quis entender como. Então, de certa maneira, é em grande parte por uma razão ética que eu entrei para a economia, certo? Não é para virar banqueiro, certo? Então, de certa maneira, quando eu volto, certo, tantos anos depois, e eu vejo esse drama de fome num país que produz tanto alimento, eu digo francamente, esse negócio tá fora de prumo, né? Essa é a dimensão que eu peguei nessa estrutura que todos nós tentamos equilibrar as várias dimensões que nós temos, né? Então, uma vez que nós já compreendemos por que você se encaminhou para uma economia humanista, né, preocupada com as necessidades básicas e os direitos das pessoas, como é que você foi parar na crença como reflexão? Olha, porque uma coisa são as crenças, tá? E eu tenho profundo respeito porque eu vejo, em termos puramente estatísticos, que nós temos 3/4 da humanidade tem como grande parte da sua orientação na vida a fé. Então, eu tenho que entender que a crença desempenha um papel fundamental. E a espiritualidade, né, eu tenho profundo respeito, porque como eu trabalhei na Ásia, né, trabalhei na África há muitos anos, trabalhei em países ricos e pobres, países latinos, eu conheci a América Central com suas crenças indígenas, né? Eu vi que há uma variedade imensa de crenças, e o problema é quando essas crenças passam a ser utilizadas como ferramenta política, como ferramenta comercial. Isso, para mim, é o desafio, né? Ou seja, como é que a gente resgata a aproximação desses eixos? Quando eu pego a pastoral da criança, por exemplo, claramente é o uso de uma agregação religiosa em função do bem. Eu acho que a religião é uma ferramenta poderosa, tanto como pode ser também utilizada de maneira extremamente ruim, né? Perigosa para a sociedade, né? Olha, Ladislau, num texto que você acabou de escrever sobre essa história das crenças, você fala da importância do cuidado, da proteção, da segurança, e que as religiões são das poucas, vamos dizer assim, iniciativas, para não falar instâncias, porque aí seria de igreja, né, que permitem a essas pessoas se encontrarem no mundo. Como é isso, hein? Olha, primeiro é que eu acho que nós temos dimensões que se confundem, não é? Ou seja, nós temos uma dimensão científica. Eu sei que a Terra é redonda e enfim, um conjunto de dados. Eu sei que temos 850 milhões de pessoas que passam fome, são dados. Eu sei que há uma guerra, e são dados, certo? A outro nível são as crenças, né, que as pessoas acreditam. Você tem grande parte da humanidade que acredita que o mundo foi criado há cerca de 5.600 anos atrás, certo? E entram nessa dimensão também, que é a dimensão da ética, do julgamento, do que é bom e do que é mal, né? Então, essa coisa do que é o saber, eu sei que isso assim, eu tenho os dados científicos, o do crer, né, que eu posso soltar a imaginação, e olha, eu olhei as várias religiões, eu acompanhei bastante, certo? O que as pessoas conseguem acreditar não é só
a maçã e a serpente que fala, etc., tem por toda parte, né? E em terceiro nível, né, portanto, o raciocínio, a ciência, né, a crença e o julgamento, a dimensão moral, de que as pessoas acham que é o bom e o mal, né? Houve épocas em que as pessoas achavam que é bom queimar feiticeiras, né? Porque isso faz bem. Quer dizer, você, com religiões e na falta de ciência, você pode justificar tudo e qualquer coisa, né? Então, de certa maneira, a minha preocupação era colocar nesse texto como é que a gente pode, com racionalidade, digamos, entender nossas dimensões irracionais, né? Essas diversas opções que a gente tem. Porque eu estou entendendo assim, quer dizer, você tem acontecimentos, você tem fatos que vão ocorrendo e eles precisam ser entendidos pelas pessoas num quadro de referências que ela tenha, não é? Quer dizer, então, se você está falando que é para botar na fogueira as bruxas, né, tem que ter uma referência religiosa, de valores, que se contrapõem às bruxas, senão elas podem ser bruxas boas, não é isso? Olha, as pessoas buscam essas referências, tá? Aí essas referências são perigosas, tá? Está na Bíblia, no Antigo Testamento, não deixarás que as bruxas vivam, certo? O Mark Twain traz com muita força, mostra que na Bíblia você pode encontrar justificativa para tudo e o contrário, né? Então, há uma dimensão em que, para você buscar o que é legítimo, o que é bom, né, e o que é mal, você precisa ter referências. Essas referências, o Jonathan Haidt trabalha, que eu acho muito interessante, né? Ele pega quais são as motivações positivas que nós temos, né? Ele pega o instinto de cuidar, por exemplo. Você vê uma pessoa que está maltratando um cachorro, você se revolta, né? Certo? Você conforme você acredita, né, do mal, você vai dizer, isso aqui é um gay, isso aqui é uma puta, isso aqui você inverte, né, o processo. Portanto, você desumaniza, aí você não precisa cuidar, né, porque você desumanizou. Então, de certa maneira, é escorregadio. Você tem o lado positivo e você tem o lado escorregadio. Ele pega o conceito de liberdade, tá? Todo mundo fala a liberdade é bom, tá? A liberdade de você escravizar as pessoas é um problema. Eu queria lembrar que quando nos Estados Unidos conseguiram, em 1886, liquidar a escravidão, o governo indenizou, não os escravos, indenizou os proprietários de escravos porque perderam propriedade, certo? Então, todo esse negócio da liberdade aí ele pega o conceito que eu acho que são pontos de referência, tá? Éticos, tá? O conceito de fairness, né? do justo, né? Também igualmente escorregadio, né? Eu gosto de assistir futebol, né? Certo? O juiz é maltratado e sua mãe é maltratada porque ele deu o cartão amarelo para o time por o qual não torço. Entende? Agora, se a mesma sacanagem é feita do outro lado, eu acho muito bom. Então, na realidade, nós temos uma capacidade de torcer. Isso é muito interessante, porque temos experiências muito boas, né, em psicologia social. Por exemplo, se você tem macacos, né, primatas em gaiolas diferentes, e você dá uma comida melhor para um e pior para o outro, né? Certo? Aquele da comida melhor vai parar de comer, certo? Porque ele está vendo que o outro não ganhou. Ou seja, isso é muito importante, ou seja, está dentro de nós esse conceito de justiça, né? de fairness, né? Tem também a lealdade, né? A gente ser leal para a nossa esposa, esposos, etc.,
é legal, tá? Agora, a lealdade gera também o chamado espírito de corpo, né? Os caras da Ku Klux Klan, eles achavam que estamos juntos, né? Estamos, né? Você tem tantos exemplos de mafiosos que não entregaram, morriam, né? Mas não entregaram os seus colegas dentro do banditismo. Então, o conceito de lealdade é uma dessas forças, né? Você tem o conceito de autoridade, né? Então, do momento que gente de cima que ordena, parece que se desresponsabiliza, né? A gente tem isso muito no julgamento de Nuremberg, né? Enfim, toda essa gente que matava crianças com gás, com coisas que torturava pessoas, tal. E não, eu estou, né? A Hannah Arendt trabalha muito isso. As ordens que me deram, né? E outro, ele pega essas 6 eixos, né? O 6º eixo da santidade, do sagrado, né? Em nome do sagrado, você pode fazer qualquer coisa, tá? Porque Deus mandou. De repente, as coisas que você quer fazer, você puxa uma autoridade ali de cima, certo? E aí, do momento que o Constantino se aliou com os cristãos a partir de 325 da nossa era, certo? Ele promoveu guerras, barbáries, enfim, matanças contra o que se chamavam os bárbaros, né? Certo? À vontade, com todo o apoio da cristandade, porque estavam matando pagãos, né? Portanto, infiéis, né? É interessante, porque o Hayek trabalha, para mim, esse livro dele, né, A Mente Moralista, é um livro básico em termos de leitura, né, para a gente entender o mundo. Eu volto a dizer, nós temos que racionalmente entender a irracionalidade, né, porque senão a gente fica só pensando que o argumento racional vai convencer, e não é assim. Pois é, você sabe que nós não precisamos ir muito longe, né? Aqui no Brasil mesmo, na época em que os portugueses vieram colonizar o país, eles empreenderam uma caça aos indígenas e um extermínio deles, né? Com o apoio dos jesuítas, que diziam, eles não têm alma, então pode pegar, né? O que significa que essas crenças, elas sempre estão servindo a algum projeto de poder, não é verdade? Olha, para mim, isso que você levanta é central, tá? Ou seja, para mim, espiritualidade é simplesmente necessária para as pessoas, por várias razões que eu elenco no documento, tá? Agora, o uso político ou o uso comercial da religiosidade é outros 500, né? E aí a gente entra em áreas extremamente escorregadias, né? O extremo disso são as perseguições que se fizeram em função de interesses econômicos, né? Quando você justifica, e por parte de gente formada, nós não estamos falando da diferença entre ignorantes e de gente esclarecida, digamos assim, inteligentes, né? Não é isso. Porque uma coisa é ter inteligência, outra coisa é saber a que você usa essa inteligência. Certo? E essa é uma dimensão extremamente importante, tá? Eu não vou dizer que o Hitler é burro, o que é pouco formado, ou que não leu, ele gostava de poesia, gostava do seu cachorro, certo? Você vai ver isso em tantos outros atuais pequenos ditadorzinhos ou candidatos. Você não vai dizer que o Trump é burro, que não é inteligente. O Trump é inteligente, mas é ignorante. Ou seja, o que ele usa, a inteligência dele, é em função do ego, em função, digamos, de todo um negócio de estímulo, de ódios, né? E essa dimensão, né, da gente separar. Eu trabalho isso quando eu discuto educação, Silvio, porque é o seguinte, não é que você tem o QI mais elevado, é o que você faz com o teu QI, certo? Ou seja, entre o adquirir instrumentos de conhecimento
reforçar a tua inteligência, sua capacidade de processamento de conhecimento, certo? E você ter valores que correspondem ao que você vai fazer com isso, tá? Eu vou pegar um Papa Francisco, tá? Que tem imensa capacidade e está usando isso para quê? Para reduzir o ódio, para congregar as diversas religiões, para denunciar a pobreza, a desigualdade, para resgatar o meio ambiente. Então, essa dimensão, né, digamos, essa fratura que existe, em que a gente passa a só ver como o Elon Musk, né, nos Estados Unidos, é adorado pelas pessoas, né, certo? Ou o Bezos, né, o cara gasta mais de 100 milhões de dólares para subir ele no seu foguete individual a 400, né? Aí, mamãe, eu fui para o espaço, olha como eu estou alto, né? Quer dizer, esse é de uma cretinice, quando nós temos 180 milhões de crianças passando fome no mundo. Quer dizer, para mim, esse resgatar desse elo, né, entre a capacidade intelectual e a capacidade moral, né, esse rehumanizar, né, das nossas opções, para mim é central. Nós estamos falando de valores, Ladislau. Quando você fala de crença, né, eu acabo procurando também, quer dizer, parece que é uma propensão humana buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, né? É uma procura de sentido das coisas, né? Como é que se produzem as crenças? Você chegou a estudar isso? Olha, você sabe que eu convivi com religiões muito diferentes, né? Eu li a Bíblia em hebraico, eu li os diversos textos sagrados, eu li o Corão. Por acaso, eu li o Corão em italiano, porque é o que me bateu as mãos. Mas eu pego essas diversas crenças, que é muito interessante, né? Porque, na realidade, as pessoas precisam de regras, né? E nas religiões, elas encontram muitas regras, né? Para mim, o essencial é que não precisa ser religião, porque muita gente pensa, se não tiverem religião, vai ser a barbárie, vão estar matando. Eu não tem nada a ver, certo? Você tem profundos religiosos que fizeram massacres pelo planeta fora, né? Os alemães levavam na bandeira aquela frase, Gott mit uns, né? Deus está conosco, certo? E fazia o que fazia, o que se fez no Oriente Médio, né? Então, na realidade, por isso que eu pego, por exemplo, Confúcio e Buda, que não são deuses, né? São personalidades que, através de textos que foram claramente refeitos em termos históricos, estamos falando em 5 séculos antes de Cristo, né? Mas são pensadores. E são pessoas, você sabe onde nasceu, você sabe como viveram, certo? E eles trazem mensagem. E, para mim, isso é muito importante. Significa, a religião não te dá garantia de ética, certo? Nem de regras do jogo. Isso é um problema, porque quando o Islã, por exemplo, passa a dizer que a gente tem que seguir ao pé da letra, digamos, os comportamentos sugeridos por Maomé, estamos falando do ano 600 da nossa era, mais ou menos, certo? Isso aqui não faz nenhum sentido, tá? Eu, quando vejo nessa modernidade, hoje em Israel, né, judeus matando animais, né, sangrando, né, são sacrifícios que se faz a Deus, coisa que herdamos na nossa missa, né? Você serve a hóstia, isso aqui é o sangue e o corpo de Cristo, certo? Na realidade, essa parte de crenças, a gente precisa delas em função das regras, mas, a meu ver, as religiões herdadas pelos textos antigos, a não ser no budismo, no confucianismo, que se atualizaram muito, ou nas novas interpretações cristãs, que são muito mais humanistas, como do Papa Francisco, da nova economia de Francisco, que propõe, aí você tem uma reconstrução adequada. Dá para fazer as pontes entre os textos sagrados, entre a religiosidade e um comportamento adequado na sociedade. O trágico
é que os grandes interesses comerciais e políticos, né, querem usar a religião para justificar tudo e qualquer coisa, certo? Quando eu vejo como se mobiliza crentes em torno do Trump, em torno do Bolsonaro, em torno do Erdogan na Turquia, do Duterte nas Filipinas, o Kaczynski na Polônia, o Orbán na Hungria, né? Toda essa gente descobriu que, olha, falar Deus, pátria, família atrai muitas pessoas, que deve ser uma pessoa decente, fala em Deus, pátria, família. Só que o cara está querendo ser eleito chefe de governo, onde tem que construir estrada, tem que construir escola, tem que administrar o orçamento. O que tem a ver o Deus, pátria, família com essa coisa? Para mim, o eixo central é com que facilidade a gente, e muito racionalmente, e de maneira muito organizada, grupos, grandes corporações, grandes grupos políticos passam a utilizar a crença que é necessária às pessoas, né? As pessoas precisam de ponto de referência para muita gente, certo? Tanto assim que, com todo esse avanço científico no mundo, tem tanta gente que continua religiosa. Agora, esse uso, para mim, político-comercial, é simplesmente sem vergonha. Né? Então, mas aí você diz assim, olha, essas mensagens, esses ensinamentos, essas crenças, elas são, na verdade, um conjunto de valores que podem ser apropriados, seja para fazer a produção da opressão e da desigualdade, seja para resgatar o sentido da humanidade dos outros, né? Da relação que a gente tem em sociedade. Quer dizer, então, que as crenças servem para qualquer coisa? Olha, se você pegar os textos de Mark Twain, né, ele mostra com clareza que ele vai pegando na Bíblia, né? Você tem a coisa, você deve ser bondoso com as pessoas, etc. E depois não deixe que as bruxas vivam, né? E depois você tem ali, para mim, é uma frase bíblica tão forte, né? Que é que eu, o Senhor teu Deus, irei punir os teus filhos, teus netos e teus bisnetos pelos teus pecados, né? O que o bisneto tem como culpa nesse processo, né? Eu adoro isso, né? O rabino que me dizia que a religião deles é cheia de bondade, né? Eu citei para ele direto em hebraico, né? Que Anochi Adonai Elohecha Elkanah, Poked Avonavot Lebanim Leshleshim Riveim Lesonai. Quer dizer, o Senhor teu Deus, eu sou um Deus vingativo. Então, na realidade, você se apoiar, quando eu vejo nessas igrejas eletrônicas aí que a gente vê na TV, os caras puxam um texto, sabe, de mais de 2000 anos atrás, para justificar coisas hoje, de que a gente está falando, certo? É uma apropriação indébita no sentido mais profundo. Você tem que demonstrar que hoje essa atitude que você está fazendo, ela é efetivamente caridosa, ela favorece esses eixos positivos que o Hayek menciona, né? A liberdade dos outros, a tua liberdade de escravizar as pessoas não existe, e por aí, né? Quer dizer, tem uma dimensão que a gente não vai encontrar nos textos, não adianta, certo? Quer dizer, isso que eu chamo nesse meu último livro, de resgatar a dignidade humana, está ligado a isso, certo? Eu não posso, sabe, maltratar uma pessoa por causa da cor da pele. E como fazem isso, certo? Para mim, o uso dos textos sagrados nesse sentido, extremamente escorregadio, né? Você pega hoje no Irã, né? Quando os caras dizem, nós, daqui da guarda sagrada aqui do Irã, nós vemos uma mulher que não está com a roupa que eles acham, eles, homens, né, religiosos, não está adequada, né? Eu posso pegar, prender e matar. Entende? Quer dizer, esse é o nível. Quer dizer, o que tem de imensamente escorregadio, perigoso nas crenças, porque você se conseguir se convencer, né, que você está aqui
agindo como agente de Deus, de certa maneira, né? Certo? Você está matando os infiéis, né? Caramba! Né? Ladislau, nós estamos falando de uma realidade paralela ou é de uma justificativa para que nessa realidade que a gente viva surjam tantas opressões, distorções e expropriação? Você fala muito da expoliação da sociedade, né? E as crenças ajudam isso, não é verdade? Como é que elas vão se disseminando? Tem a telinha, tem as redes. Hoje em dia mudou ou não mudou? Olha, mudou, porque a escala é radicalmente. Eu pego, por exemplo, as várias, a própria TV Record, pego os diversos evangélicos, quer dizer, o que você vê ali é realmente um problema, tá? Porque, em grande parte, você individualiza a solução das questões, certo? Você tem que progredir na vida, você tal. Você, individualmente, você não pensa que você tem que se organizar como sociedade para isso. Certo? Isso fragiliza todo o processo, né? E quando a gente tenta buscar racionalmente um pouco mais de justiça social, eu queria levantar essa coisa óbvia, né? Você pega o PIB do Brasil, divide pela população, dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. No nosso país, é só você reduzir muito moderadamente a desigualdade e dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei em país muito pobre, você tinha que tirar leite de pedra, não tem comida, não tem ferramenta, não tem petróleo. Né? Agora aqui, nós temos tudo, e justificamos tudo em nome de o que dar a César o que é de César, né? Tudo bem. Então, a família ali do maior bilionário no Brasil está vivendo na Suíça e está puxando dinheiro lá para fora. O segundo maior bilionário mora em Singapura, está puxando dinheiro lá para fora. Como é que a gente justifica, né? Então, na verdade, qual é a busca de código que a gente tem se a gente não tem, digamos, um texto, né? Nós temos, sim, uma Constituição. E isso é importante, tá? Porque eu pego a nossa Constituição, se você pega, né, os artigos, em particular no início, né, que dizem os direitos básicos, o direito à alimentação, o direito à casa, tudo isso aqui é um eixo, e aprovado politicamente. Isso, para mim, é muito mais produtivo ao ser respeitado, né, do que você tentar invocar, digamos, um texto de 1.500 anos atrás, né? De 2.500 anos atrás. Vou colocar uma outra questão para você. Como é que você combina, então, a crença com a economia, hein? Olha, a pergunta é muito boa. Deixa eu lembrar para não economistas que tem um cara que chama Milton Friedman, tá? Um cara muito sem vergonha. Né? Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, aliás, é outra coisa sem vergonha, porque o prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Economia chama Prêmio do Banco Nacional da Suécia em memória a Alfred Nobel. Como é uma frase muito comprida, então os economistas pegam a primeira palavra, que é prêmio, e a última palavra, que é Nobel, e diz que é prêmio Nobel. Não é dinheiro que vem da família Nobel, do fundo Nobel, é dinheiro que vem do Banco da Suécia. Né? Isso é uma das utilizações. Né? Agora, o Milton Friedman, ele trouxe, de certa maneira, numa frase, the business of business is business. O negócio dos negócios é fazer negócios. Entende? Portanto, não ponha ética, não ponha problema da destruição ambiental, não ponha problema da fome, isso não é teu problema. Teu problema é ganhar dinheiro. Certo? Para isso que você tem uma empresa, para isso que você tem uma corporação. De certa maneira, ele deu a bênção, entupam-se de dinheiro, enchem de dinheiro os acionistas de preferência, certo? Nem que seja você obrigando a dona de casa a pagar 130 pau no botijão de gás, porque o que importa é que os acionistas da Petrobras, internacionais e nacionais, se entupam de dinheiro.
Quer dizer, essa liberação, né, e, ao mesmo tempo, como ele era um acadêmico, você dá um certo verniz acadêmico, né, para o chamado neoliberalismo. De certa maneira, você justifica a injustiça. Tem o Michael Sandel, que traz com muita força isso, né, quando ele diz isso aqui não é merecimento. Todos esses caras que se entopem dinheiro, ou porque recebeu de herança, ou porque fez especulação financeira, como o PayPal no início do Musk, né? Que aliás que o pai dele negociava diamantes na África do Sul, que usava os negros praticamente como escravos. Né? Então, na realidade, essa volta a regras do jogo, eu digo de maneira um pouco simplificada, ethics is back, né? A ética está voltando à economia. Nós temos hoje um conjunto de economistas e cientistas sociais de primeira linha no mundo que largaram essa visão, inclusive dos economistas neoclássicos, marginalistas, todas as escolas, né? E estão pensando o seguinte, gente, nós temos que assegurar o bem-estar das famílias, temos que parar de destruir o planeta, tá? Esses são os eixos. Quais são os desafios? A destruição ambiental e a desigualdade. Qual é o principal meio? O principal meio é organizar os recursos financeiros para que financiemos de parar de destruir o meio ambiente e que asseguremos o bem-estar financeiro econômico das famílias. Nós sabemos o que deve ser feito. Então, quando você pega todo o movimento que gerou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses 17 objetivos, é impressionante como eles são costurados de ética de cabo a rabo. Ou seja, hoje sabemos o que fazer. 17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores, né? Sabemos perfeitamente. Você pega o Joseph Stiglitz, tá? Que diz que esse sistema é simplesmente escandaloso. Nós temos que... Ele tem um estudo, em particular, para os Estados Unidos, como reestruturar a economia americana para o século XXI. Tá? Não está preocupado se é isso pro-capitalismo ou anticapitalismo, se é socialismo, se é comunismo, ou o ismo que for. Pega os problemas reais, onde se gera sofrimento, onde se destrói o ambiental, e quais são as medidas mais necessárias. Né? Você pega o PPP, né? Você pega uma gama de gente que está trazendo uma visão, a Mariana Mazzucato e tantos outros. Né? Vamos pegar o que você falou do Milton Friedman, né? Em que ele está fazendo apologia da empresa ganhando em qualquer situação ética, né? Quer dizer, quando você tem, por exemplo, todos os madeireiros explorando ilegalmente a garimpagem, explorando ilegalmente a Amazônia, eles têm uma justificativa que é uma crença, né? Que estava expressa, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. O que precisa é ter a economia funcionando, não importa que custo. Isso não é uma crença? Isso é ciência. Isso é ciência. Ou seja, e aí, o lado ético, certo? É o que a gente pode chamar de humanismo, né? E o humanismo pode estar apoiado em textos sagrados e não precisa estar em textos sagrados, né? Quando eu falo em dignidade humana, né? Quando eu falo que a batalha que eu faço para a gente parar de destruir o meio ambiente e a gente organizar a economia para assegurar o bem-estar básico para todos, certo? Para mim, isso aqui é uma questão não de esquerda ou de direita, é uma questão de decência humana. Eu vejo um cara bater num cachorrinho, eu vou lá dar um tapa nele, tá? Com toda legitimidade, certo? Eu volto a pegar os argumentos do Jonathan Haidt, né? A mente moralista, né? Que pega essas coisas, né? De onde vem essas coisas? Vem lembra que eu mencionei o exemplo dos chimpanzés, né? Certo? Um chimpanzé que
vê que ele recebe a comida, o da outra, da jaula ao lado não recebeu comida, ele não come enquanto o outro não receber. Ou seja, tem coisas que claramente estão dentro do nosso DNA, que não é só adquirido, digamos, certo? Essa dimensão da solidariedade, do respeito, da legalidade. Eu pego um cara como Martin Wolf, economista-chefe do Financial Times, não é qualquer coisa, economista-chefe do Financial Times, que é o jornal desses grandes grupos. Ele diz, esse sistema financeiro atual, esse sistema dos grandes grupos, das corporações, esse sistema perdeu sua legitimidade. Isso é muito interessante, tá? Porque nos leva à distinção. Você está dizendo que está ruindo um sistema de crenças? Olha, tem gente que, em vez de ver quais são as crenças, né, e quais são as regras nessas crenças, ele pensa no impacto, no efeito. Tá? Quando o Martin Wolf pega, na sua análise, pega a situação que esses grandes grupos financeiros se entopem de dinheiro apenas através de computador, sem produzir nada. Certo? Portanto, na linha do Michael Sandel, não tem merecimento. Tem outro cara muito bom que fez isso, e eu fiz um prefácio, inclusive, do livro, da edição em portuguesa, que é o Alperovitz, né? Que é Apropriação Indébita, chama o livro. Está no meu site também a resenha e o prefácio que eu fiz. Né? Então, na realidade, para muita gente, a crença representa, assim, uma alavanca, digamos, que ajuda, né? A dar parâmetros do que é justo e o que é injusto. Na minha compreensão, as religiões, as crenças, são demasiado flexíveis para nos proteger. Né? Porque você encontra, volto ao argumento do Mark Twain, né? Você encontra na Bíblia tudo e seu contrário recomendado, dá para justificar praticamente tudo. E eu vi demais barbáries, veja que eu sou de família polonesa, tá? Enfim, e meus pais viveram a Segunda Guerra Mundial, aliás, viveram a Primeira Guerra Mundial também, e viram de que o ser humano é capaz. E quando o ser humano faz barbáries, ele encontra sempre as justificativas. Né? O Heidegger escreve que nós somos tão inteligentes que conseguimos encontrar justificativas para qualquer coisa. Né? E acreditar piamente que estamos fazendo bem quando estamos na barbárie. E como que a gente faz a distinção daquilo que tem a dimensão humanista para essa questão da barbárie? Olha, francamente, aí eu não sei, sabe? Eu volto ao... Eu tive anteontem numa palestra junto com o Leonardo Boff, né? E aí vem Pachamama, vem o Bem-Estar, vem Ubuntu. E, curiosamente, a gente vai para uma série de crenças, né? Que são indígenas, que são africanas, que são de diversas partes desse tipo, que não é das grandes, digamos, tradições judeo-cristãs ou coisa do gênero, mas que tem no centro esse negócio de não fazer sofrimento, de você assegurar uma legitimidade. Né? O problema para mim é muito importante, Silvio, a gente distinguir a legalidade e a legitimidade. Tá? Uhum. O nosso Paulo Guedes tem lá seus 8,7 milhões de dólares escondidos no paraíso fiscal, portanto, sem pagar imposto, né? E ele se defendeu que não é ilegal. Para já ele colocou em nome, chama Dreadnought, né? O nome código da coisa dele, não é nome dele, né? Escondeu direitinho. Então, mas ele diz não é ilegal. Por que não é ilegal? Porque são eles que fazem as leis. Certo? Então, a legalidade nos protege insuficientemente. Né? Quando deram o golpe de Estado, né, em 64, eles mudaram a Constituição. A partir daí, fazer uma série de coisas virou legal. Certo? Então, na realidade,
a gente volta ao conceito humanista. O drama é que cada um tem um sentimento diferente do que humanismo. Certo? Exemplo recente que me deram, né, de uma dona de casa que ficou furiosa contra a lei que determinava que a sua empregada deveria ter férias e carteira assinada, etc., né? Ela furiosa, certo? E, ao mesmo tempo, ela é cristã, ela diz que quer o bem, né, dos outros. Mas quer o bem de quem? E a fratura social, a gente volta à sociologia. Você sabe o que eu acho que é interessante, Hugo? É que a gente só consegue juntar as coisas quando a gente pega a dimensão da organização social, a dimensão legal, a dimensão econômica, a dimensão dos valores, né? A parte filosófica mesmo do processo, né? O conceito de ética, para uma visão sistêmica. A gente quer... Quando você vê os caras que você menciona, né? Os caras que ganham fortunas, tá? Tirando a floresta amazônica, eles não plantaram lá aquela madeira preciosa que tem na Amazônia. Então, estão simplesmente colhendo, certo? E se é para apoiar um Bolsonaro que diz que isso aqui é tudo bem, porque, enfim, e aí você se apoia nos evangélicos, no que for, o negócio vai embora. Nós sempre buscamos, né, a justificativa para justificar qualquer barbárie, né? Como é que a gente migra? Qual é a insegurança? A que ponto o que eu acho legítimo de uma visão humanista, a que ponto a minha visão coincide com Silvio Catiabava, é um ponto de interrogação, né? Agora, por que eu pego muito os estudos que são feitos com animais, né? E temos coisas muito interessantes, recentes, certo? É que se vê que entre os animais também há as regras do jogo, certo? E, ou seja, nós temos certas coisas que são instintivas. Você vê que tem uma criança caindo, você agarra para ela não cair, né? Porque eu acho que, em grande parte, a sobrevivência da humanidade se deve a esses instintos mais básicos de generosidade, de organização social, de respeito aos outros, né? De caridade, enfim, as diversas dimensões, né? Agora, nós estamos no centro de um dilema, Silvio, porque não há para mim, há textos básicos, sim. Quer dizer, quando eu pego na Revolução Francesa os direitos do homem, e depois foi em 45, né, a Declaração Universal, ou pega os ODS de hoje, né? Gente, juntou acordo de praticamente todos os países, né? Quer dizer, quem caiu fora disso foi o Trump e sua bestialidade, né? Mas nós sabemos o que é decente, o que é correto. Né? Então, deixa eu pegar isso aí. Nós estamos chegando já ao final do nosso papo, porque o tempo passa rápido, porque o papo é bom, entende? E queria perguntar para você, assim, você acha que com o resultado das eleições agora, com a vitória do Lula, né, nós vamos ter uma valorização de algumas crenças e uma desvalorização de outras? Olha, eu francamente não sei. Eu vou te dizer que eu, há uns, sei lá, 6, 7 anos atrás, tive uma reunião com gente de primeira linha do sistema de segurança, né, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, gente, conselheiros ali do Obama e de Bruxelas, né? Eles me perguntaram qual é no horizonte político, qual é a possibilidade ou a probabilidade de evangélicos assumirem o poder no Brasil. Eu lembro que eu, de maneira muito douta, falei, não, os problemas são de classe, não são de religião, não sei o quê, tal, né? Quando eu vejo, hoje, eles estavam muito mais bem informados do que eu, né? E quando eu pego, né, o Bispo Macedo, eu pego aqui
na Forbes, né? Está aqui, os americanos colocam aqui, vocês podem pegar a fortuna 230 do Bispo Macedo, certo? É legal, tá? 1,34 bilhão. 1,34 bilhão dá mais ou menos, se você aplica isso a 5% ao ano, muito moderado, né? 5% ao ano, você aplica esse 1,34 bilhão, vai dar mais ou menos, você está aumentando sua fortuna a 160 mil reais por dia, né? Por dia. Quer dizer, esse é o negócio. Quer dizer, na realidade, eu tenho uma força de uso comercial e política das crenças, das religiões, e a espiritualidade é legítima. O uso comercial e político dessa espiritualidade, disso que as pessoas têm no seu imaginário, nas suas crenças, né? Eu acho isso aí absolutamente escandaloso. Agora, eu conheço suficientemente o Lula para saber que o Lula tem um profundo sentimento ético, né? Quando ele pega o governo, né, em 2003, e diz, olha, o que eu quero no meu governo é que, no fim do meu governo, todas as pessoas no Brasil tenham 3 refeições ao dia. Ele pega o quê? Ele pega o principal, o que faz mais sofrimento. Quer dizer, ele não vem com um ismo, islamismo, comunismo, socialismo, não sei o quê. Tal. Ele vem, qual é o problema? Onde as pessoas sofrem mais, onde é que a gente reduz o sofrimento? E sofrimento dá para identificar. Entende? E aí a gente não está nos sonhos, não está na Bíblia, não está nas crenças. A gente está no concreto, que a gente resolver o sofrimento, o que dói nas pessoas. E eu volto a dizer, o Brasil, ele tem técnico suficiente, ele tem gente de boa cabeça, nós temos a riqueza suficiente, temos as tecnologias suficientes para fazer um país decente. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao professor Ladislau Dobor por essa excelente conversa, que eu acho que deixou todo mundo meio intrigado e chamou a atenção para essa dimensão humanista da economia e das crenças, né? E agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.